Você sente que as suas frases ficam soltas, parecendo desconectadas, ou às vezes muito simples? No vídeo de hoje eu vou te mostrar como utilizar conectores para que então a sua comunicação, a sua fala e até a sua escrita fique mais natural e fluida. Conectores como and, but e because. Tudo isso para organizar a sua comunicação e organizar a sua escrita. Fica comigo até o final deste vídeo, porque estas dicas vão te ajudar muito e transformar a forma como você se comunica em inglês. Bem-vindos ao English by Thaisa. Bem-vindos ao English by Thaisa, o canal que tem como missão desenferrujar o inglês de adultos. Esta é a minha missão. Meu nome é Thaisa, eu sou professora há mais de 10 anos e aqui no canal, toda semana, o conteúdo é direcionado para que você consiga desenferrujar o seu inglês. Tudo isso de uma maneira leve, de uma maneira divertida, para que você consiga se comunicar em inglês com confiança. Se você é novo, se você é nova aqui no canal, aproveita, já deixa o seu like aqui, já se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo e também para receber as notificações das nossas aulas ao vivo. Toda terça-feira, às 18 horas, tem aula ao vivo aqui no YouTube. Então, ativa a notificação para não ficar de fora e não perder nada aqui do canal. Muitos alunos que estão com o inglês enferrujado, quando voltam, quando retornam aos estudos, conseguem montar as frases, mas as frases ficam soltas, sem muito sentido. E aí, quando aprendemos, então, o assunto do vídeo de hoje, que são os conectores que vão nos ajudar a tornar essa comunicação, essa escrita mais fluida, mais natural, quando nós conseguimos utilizar estes conectores, a gente então consegue ligar frases, ligar ideias, ligar itens, tudo isso dentro daquilo que a gente quer dizer, tanto de maneira oral quanto na forma escrita. Então, os conectores são essas palavras e expressões que vão ligar ideias, né? E também ligar frases. Então, dentro de uma frase eu posso ter conectores ou eu posso ter duas frases sendo ligadas por estes conectores. Mas, Thaisa, quais são os tipos, né, de conectores que a gente tem? Então, observa aqui comigo o seguinte. Olha só essa frase. Eu digo assim: I went to the store, I bought some bread. I went to the store, I bought some bread. Bom, eu não tenho nenhum conectores. Eu tenho uma frase, I went to the store, e eu tenho uma segunda frase, I bought some bread. E se eu quisesse conectar essa frase, então, né, adicionando uma ideia a outra, uma ação, porque eu fiz uma coisa e fiz outra. Então, ficaria assim: I went to the store and bought some bread. I went to the store and bought some bread. Veja que então ficou mais, né? Fez mais sentido essa frase, ficou mais suave, ficou menos, né? Uma coisa e outra. Não, eu conectei as ideias. E aí a gente já tem o nosso primeiro conector, que é o and. And conecta ideias que se complementam. É no sentido de adicionar. Eu posso adicionar itens, eu posso adicionar ideias. Então, por exemplo, I love coffee and tea. I love coffee and tea. Eu gosto de duas coisas, eu amo duas coisas, coffee and tea. Então, and. Agora toma cuidado, tá? O que é muito comum na hora de pronunciar? And, and, and. E aí muita gente faz and, não. And é nome, é outra coisa, né? Então, and. É como se o som parasse no D. Então, I love coffee and tea. Mas e se agora eu tivesse ideias contrastantes? Por exemplo, eu quisesse falar que eu quero sair, mas que estava chovendo. É uma ideia contrastante. Então, eu quero sair, mas eu queria sair, mas estava chovendo. Então, como que a gente faz esse contraste? O segundo conector, que é o but. But
para ideias contrastantes. Então, ideias ou sentidos contrastantes. Olha só. I wanted to go out, but it was raining. I wanted to go out, but it was raining. I wanted to go out, but it was raining. Ou seja, eu queria sair, mas estava chovendo. Então, but é o segundo, né? O segundo conector que a gente tem. O primeiro, and, adiciona. But, contrasta. E o terceiro é o because. Because, nós vamos utilizar, então, because para explicar uma reason, uma razão. Então, é o nosso porquê da resposta, né? Por quê? Então, eu tenho, por exemplo, I stayed home because it was raining. I stayed home because it was raining. I stayed home because it was raining. Ou seja, qual foi a razão pela qual eu fiquei em casa? Porque estava chovendo. Então, because é para razão. Because. Estes três conectores vão nos ajudar, então, a ligar as ideias, né? E evitar ficar falando frases soltas, sem muito sentido às vezes, né? Então, é interessante que você organize a sua ideia e utilize os conectores. Existem algumas provas de proficiência, existem algumas provas, por exemplo, prova de mestrado, enfim, que eles utilizam muito destes conectores. O uso dos conectores em artigos científicos é muito importante. Para se você quer contrastar uma ideia, se você quer contrastar um resultado que você teve, ou você quer explicar, por exemplo, a razão pela qual você utilizou determinado produto, reagente ou método de análise. Então, tudo isso aparece muito na escrita, todos esses conectores aparecem muito na escrita e também na fala. Então, os conectores, eles ajudam, eles fazem com que nós conseguimos, então, tornar a comunicação mais natural, mais fluida, e não frases soltas, aleatórias, sem muito sentido. Então, como que você pode pensar já e começar a adicionar os conectores, né? And, but e because no seu dia a dia. Comece a pensar no que você quer adicionar as ideias, juntando as ideias. Olha, eu fiz isso e eu faço isso e aquilo. Pense sempre com exemplos, né? Pense em situações que envolvam vocês e depois abra esse leque de possibilidade para outras pessoas, para outras situações. Isso vai, aos poucos, deixando o seu inglês muito mais interessante, principalmente, né, na escrita e na fala. Bom, agora que você já sabe como utilizar esses três principais conectores, and, but e because, eu quero que você deixe aqui para mim nos comentários um exemplo um exemplo utilizando cada um destes três conectores. Coloca para mim aqui, pratique, porque isso vai ajudar você a fixar o que você acabou de ver aqui no vídeo, para conectar as suas ideias e tornar isso, então, mais prático. Essa prática vai te ajudar a fixar. Você vai colocar em prática aquilo que você acabou de ver aqui no canal. Então, deixa para mim a sua frase aqui nos comentários, que eu quero ver a resposta de vocês, o que vocês vão montar de frases. Se você quer praticar o seu inglês, a sua comunicação em um ambiente onde você tem chance de falar, um ambiente seguro, acolhedor, que é focado na sua comunicação em inglês, eu te convido então a vir conhecer o nosso clube de conversação. O clube de conversação é um ambiente seguro, agradável, livre então de qualquer julgamento. Lá, nas nossas sessões, você tem a chance de praticar o seu inglês, principalmente você que está aqui no YouTube e não tem muitas chances de interação, de comunicação, de fala e de listening em inglês. O link para você conhecer mais sobre o Clube de Conversação está aqui embaixo. Acesse o link e venha para o nosso Clube de Conversação. São encontros semanais que vão fazer muita diferença
na sua comunicação em inglês. Clica aqui no link e venha para o Clube de Conversação. Lembrando que toda semana tem muito conteúdo para vocês aqui no canal. Se você não quer perder nenhuma notificação, inclusive da aula ao vivo toda terça-feira, clica aqui, já se inscreve no canal, já ativa as notificações para não perder nada. E eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. Bye, bye.